Batendo papo com as pessoas ali, vamos lá. Bel, 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 Bel. Sem mais delongas, a menina do Vale, cadê ela? Já foi embora, tá certo? A menina do Vale, Bel Pesce. Tudo bom? Como é que você tá? E aí, galera, tudo bem? Opa, casa cheia. Eu não estava enrolando, eu estava atendendo pessoas que estavam me falando ideias legais. Tudo bem? Pô, 10 da noite, aqui vocês devem estar pensando, vai ser uma palestra assim, que vai fazer... Dá para ouvir aí no fundo? Tá de boa? Beleza. Qualquer coisa, se estiver baixinho, faz alguma coisa assim para eu perceber que eu derrubei. Beleza? Então vocês devem estar animados, falando, pô, a Bel vai lá, são 10 da noite, sexta-feira, vai empolgar a gente. Bom, eu não quero desanimar vocês, mas hoje eu vou falar de algo diferente. Nos últimos anos, eu tenho tentado entender o que faz as pessoas decidirem o legado que elas querem deixar. Né? Todo mundo aqui tem sonhos, eu também tenho muitos sonhos, mas o que faz a pessoa tentar decidir aquela marquinha que ela quer deixar no mundo? E é interessante, porque, infelizmente, existe uma intersecção muito grande entre sonhos e coisas que não acontecem. Eu vou falar um pouquinho dos meus sonhos quando eu era pequena, né? E as maneiras pelas quais eu queria deixar um legado. Quando eu tinha 5 aninhos, o que eu mais gostava de fazer era jogar Game Boy. Eu era totalmente viciada por Game Boy. E daí eu ficava lá horas e horas, terminava as fitas, e eu pensava, uau, quem cria isso daqui? Deve ser muito legal criar fita de videogame. E eu começava a pensar, eu vou tentar criar minhas próprias fitas. Então eu tinha uns 5, 6 anos, eu ficava desenhando, na época eu nem escrevia ainda, ficava desenhando fases de videogame que eu achava que um dia eu ia apresentar para a Nintendo, né? Que eu nem sabia onde ficava a Nintendo, mas quem sabe. Então eu andava com uma pastinha embaixo do braço, sem brincadeira, na praia com essa pastinha, só caso eu encontrasse alguém da Nintendo e pudesse mostrar essas ideias para eles. Então eu achava que o meu legado ia ser através da diversão. Eu achava de verdade que ia criar um monte de fita de videogame, ia deixar um monte de pessoas animadas, mas eu nunca encontrei ninguém da Nintendo. Não no Guarujá, né, onde eu ia na época, mas depois eu visitei a Nintendo lá em Seattle. Mas daí eu cresci um pouco, e com 12, 13 anos, até um pouquinho mais cedo, eu fiquei totalmente fascinada por computadores. Eu queria entender como aquelas coisas funcionavam. E eu venho de uma família simples, então pra gente comprar computador não era fácil. E um dia eu estava conversando com um amigo meu, e ele mencionou, nossa, Bel, meu pai lá na empresa dele tinha um computador que quebrou. Eu falei, o que vocês fizeram com o computador? Ah, meu pai não tem pressa ele não tem paciência para as coisas, ele é muito apressado. Ele pegou e jogou fora o computador. Eu falei, como assim jogou fora o computador? Deve ter peça que ainda funciona. Ah, ele não tem paciência. Daí eu falei, bom, a próxima vez que quebrar, você pode jogar fora na minha casa? Falou, beleza, tudo bem, joga fora na sua casa. Bom, e foi assim que eu consegui. Quando ele deixou para jogar fora na minha casa, eu falei, uau, tem peças que ainda funcionam. E eu tive a ideia de tentar pegar computadores que ainda estavam meio quebrados, meio funcionais, juntar alguns que não funcionavam para criar algum que funcionava e doar para quem precisa. Eu tinha uns 12 anos. O primeiro eu doei para mim, porque eu precisava de um novo. E daí depois eu comecei a doar para instituições, escolas. E eu falei, é isso, eu vou mudar o mundo através da tecnologia. Era assim que eu imaginava aos 12 anos. E daí eu cresci um pouquinho mais. Chegou a época do colegial, quando eu comecei a ter aquelas aulas de física, química e tal. E muita gente não gosta disso, né? Eu acho que a gente aqui gosta, que está na campus, mas muita gente não gosta. E meus amigos não gostavam, eu era aquela nerd chata que queria fazer eles gostarem. Então eu falava, não, mas física é incrível, deixa eu te mostrar por quê. Né? E eles não curtiam. Eu comecei com 15 anos a dar aula particular de física, química e matemática. E eu adorava ver que de repente eles achavam algum benefício naquilo que eles odiavam tanto. Eu falava, é isso, eu vou mudar o mundo através da educação. Bom, os sonhos mudam, né? Eu primeiro achei que ia deixar um legado através da diversão, depois eu achei que ia usar através da tecnologia, depois eu achei que ia deixar um legado através da educação. E é engraçado, o que eu faço hoje é uma mistura dos três. Né? A gente vai mudando, a gente vai querendo novos sonhos, mas poxa, se essas são as coisas que a gente mais quer realizar na vida, por que tem uma intersecção tão grande entre sonhos e projetos que nunca acontecem? Essa partezinha aqui do meio, que é um sonho e algo que não se realiza, não deveria existir. São as coisas que a gente mais quer na vida, né? E claro, não é tudo que depende só da gente, mas muita coisa depende muito de nós. Então, eu comecei a analisar o que faz as pessoas desistirem dos seus sonhos, ou não conseguirem realizar seus sonhos.
E eu estou aqui hoje para falar para vocês 12 maneiras de como não realizar seus sonhos. É isso aí, 10 da noite, sexta-feira, estão felizes, né? Vieram aqui para aprender como não realizar sonhos. Mas eu prometo que é super eficaz. E assim, não precisa nem usar as 12 juntas. Se eu usar uma sozinha, já destrói sonhos, tá? Então, assim, é muito poderoso o negócio. Beleza? Vamos lá. Primeira dica. Você está lá trabalhando, as coisas estão difíceis, começa a anoitecer, e daí você repara que está até surgindo o sol, e você fala, poxa, não está certo. Eu estou virando as noites e ainda estou correndo atrás, enquanto outras pessoas parecem que fizeram as coisas da noite para o dia. Todo mundo conhece, né? Aquela história de alguém que criou um aplicativo e daí 6 meses depois vendeu o aplicativo por milhões e milhões de dólares. Né? Aquela bendita história de sucesso relâmpago. Bom, eu te garanto, a história pode até ser verdadeira, mas eu te garanto que esse cara, antes de fazer esse aplicativo, fez uns 300 outros aplicativos. E fez um monte de outra coisa que não deu certo, só que ele não conta essa parte da história. Porque a gente só lembra daquilo, né? Então, a galera gosta de contar as histórias através das lentes do sucesso. Isso é um perigo, né? Porque a gente muda a nossa referência. A gente fala, poxa, tô tentando, tô caindo, tá difícil. Não é pra mim. Eu não sou bom que nem esse cara aí que fez em 6 meses. Só que esse cara não fez em 6 meses. Né? Qualquer história que vocês forem ler, de Instagram a Angry Birds, não foi a primeira tentativa. Teve muita coisa que deu errada. Só que pega uma parte que deu certo e fala uma parte que deu certo. Né? Então, se você quer que seus sonhos se percam, acredite em sucesso relâmpago. Se você acreditar em sucesso relâmpago, você vai desistir muito fácil. Tem uma frase do Sam Walton, que é o fundador do Walmart, é uma frase que eu gosto muito. Ele fala, como toda história de sucesso da noite para o dia, a minha levou 20 anos. E é assim, é sempre assim. Né? Eu mesmo tenho uma história que às vezes a gente pensa, poxa, eu vou desistir, não está chegando nunca, não está chegando nunca. E está tão pertinho onde você quer chegar, mas você desiste um pouquinho antes. Eu mesmo tenho uma história que a galera conta de uma maneira que parece que é sucesso da noite para o dia. Imagino que alguns de vocês já conhecem essa história, não vou contar a história toda, mas de forma resumida, algumas pessoas contam a minha história assim, ó. Meu, a Bel é o seguinte, a vida dela mudou da cabeça para baixo, da noite para o dia. Ela vinha lá de uma família simples, ela foi atrás lá do MIT, que é uma faculdade muito boa nos Estados Unidos, ela entrou de um dia para o outro, meu, e tipo, mudou a vida dela. Não é bem assim. Se eu for contar o quanto demorou para eu conseguir realmente lutar antes para dar certo, e eu só entrei aqueles dias que eu estava depois do prazo e corri por 1 ou 2 meses para conseguir fazer acontecer, só deram certo porque 17 anos antes eu levei tudo a sério. Né? A sua história de sucesso da noite para o dia é, na verdade, a soma de todos os outros dias que existiram antes daquela noite. E às vezes a gente não percebe isso. Então dá muito valor para o que aconteceu antes, dá muito valor para o que está acontecendo hoje, que talvez não seja da noite para o dia. Porque assim você consegue perceber o quanto demora para fazer uma história de sucesso da noite para o dia. Isso não existe, não acredita em quem conta isso, quem conta isso está mentindo. Beleza, mas você fala, tá bom, Bel, tá bom. Concordo contigo, não tem história de sucesso da noite para o dia, mas a minha história vai ser algo que eu vou lutar um pouquinho, eu vou crescer um pouquinho, eu vou lutar mais, eu vou crescer mais. Vai ser sempre crescente, né? E para cima, certo? Bom, as melhores histórias que eu já conheci na minha vida são mais assim do que de outra maneira. É sempre conturbado. Mas volta para aquela mesma primeira razão. Quando dá certo, as pessoas contam a história assim. Porque é mais fácil contar assim depois que deu certo. Né? Mas não é, elas são assim. E elas são muito mais inspiradoras e reais se contarem assim. Eu quero dividir uma história com vocês que parece que é assim, mas eu vou contar qual que é a verdade. Eu tenho um canal, né, que chama Caderninho da Bel. É um canal no YouTube e tem também vídeos todo dia na CBN, em horário nobre da manhã. Então, quem escuta isso fala, nossa, eu imagino o que a Bel fez. Ela pegou, fez uns vídeos, começou a crescer no YouTube, fez outros vídeos, começou a crescer, daí a CBN deve ter falado que gostou, daí ela cresceu na CBN e assim vai o projeto, certo? Não. É mais assim. Deixa eu contar um pouquinho como começou esse projeto. Para começar, ele começou de uma coisa que eu não conseguia realizar. Ele já começou de um erro, que era o seguinte. Eu amava escrever num caderninho físico. Isso 8, 9 anos atrás. Daí eu comecei a perder a constância. Eu enrolava, eu falava, vou escrever à noite eu lembro. Só que é fantástica a nossa capacidade de esquecer até os fatos mais relevantes da nossa vida, né? Então, assim, eu lembrava alguma coisa fantástica que aconteceu ao meio-dia, mas não lembrava o que era.
Eu lembrava que eu falei que eu ia lembrar. Eu não lembrava o que era. Daí eu falei, bom, eu tô me enganando. Com esse lance aí de falar que eu vou escrever no final do dia e tal, eu tô perdendo um monte de aprendizado legal que eu tô esquecendo. Então, para tentar contornar o erro, eu falei, você quer saber? Eu vou tentar me enganar. Eu vou criar um canal no YouTube, que eu tenha que falar o que eu tô aprendendo todo dia, para eu ter uma desculpa, porque se eu não falar vai ser um canal mudo, né? Então eu vou ter que falar alguma coisa. Então já começou de uma maneira para eu me dar uma rasteira no que eu estava fazendo errado. Então já começou de um erro, né? Mas beleza, as ideias sempre vêm nas piores horas, não sei se vocês já repararam. E a gente tem sempre aquela desculpa, não é a melhor hora. Não, vou esperar ser a hora certa. Nunca é a hora certa, né? Se eu for esperar, não acontece o projeto. Quando eu tive essa ideia, vou ganhar das bazucas, hein? Vou ganhar das buzinas. Quando eu tive essa ideia, eu estava vivendo na Argentina, na casa da irmã do meu sócio, num quarto que nem pegava a internet, não tinha luz direito, e eu queria fazer um canal no YouTube. Eu falei, bom, se eu ficar esperando ser a hora certa, não vai rolar nunca. Então vamos começar tosco mesmo, só para começar e ver o que acontece. E assim, a primeira semana, por mais tosco que seja, você se empolga com as coisas, você faz, você está energético ainda, né? Então a primeira semana eu fiz aqueles 5 primeiros vídeos, postei, e assim, percebi que dava trabalho postar um vídeo todo dia. Deve ter youtubers aqui. Poxa, parece fácil, mas vai gravar, daí cai a internet quando você está subindo, daí acaba a bateria e você esqueceu de pôr o carregador, daí você não sabe se o conteúdo está muito parecido com o dia anterior, né? Vai tomando tempo. Mas beleza, os primeiros eu fiquei mó feliz, subi, e assim, a qualidade era péssima, mas o conteúdo era legal. Então a galera começou a gostar, eu fiquei mó animada. Até que na sexta-feira da primeira semana, uma criatura vira e comenta, Bel, o canal tá mó legal, mas eu acho que se você pegar e analisar outros canais de youtubers, eles não postam todo dia, isso desvaloriza o canal. Ótima desculpa, eu queria fazer menos. Então eu falei, esse cara é um gênio. Eu vou começar a fazer dia sim, dia não. Esse cara é um gênio. Né? As desculpas que a gente usa. Beleza, na segunda semana já estava dia sim, dia não. Basta dizer que um mês depois estava uma vez por semana, 2 meses depois estava uma vez por mês. Essa é a fórmula mágica para morrer um canal no YouTube. Poste menos e menos até nunca mais postar. Então não estava nada daquela história de ascensão que estavam falando. Mas eu não queria que aquilo morresse, né? Eu tentei ressuscitar de algumas maneiras. Tentei gravar uns 10 no mesmo dia para postar a cada 2 dias, mas não dava certo. Até que eu recebi uma ligação da CBN, que não tinha nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Isso é importante, porque as pessoas veem de uma maneira que parece que é uma história tão bonitinha e conectada. Ligaram para falar que eles queriam renovar o quadro de comentaristas, ou talvez de gente que tivesse programa mesmo na rádio, com alguém que fosse geração Y e tal, pensaram no meu nome e queriam conversar comigo. Mas eles queriam um programa semanal, mais do que um quadro, né? Falei, bom, vou lá conversar com eles, né? Não entendo bolifas de rádio, mas não vou perder a oportunidade. Daí eu fui conversar. Cheguei lá, eles tinham 1000 ideias, uma galera super legal. E eu tive uma ideia, eu falei, é a hora de resgatar o caderninho, porque, poxa, ela tá falando que o programa vai ser semanal, eu invento um formato diferente, que eu sei que uma vez por semana eu consigo, por mais que uma vez por dia eu sei que eu não consigo. E eu falei, olha, eu tenho um programa, e eu falei, que bomba, porque tinha bastante visualizações, mas tava morto, né? Que bomba, dá uma olhadinha, que a galera gosta, chama Caderninho da Bel, pode ser interessante para vocês, dá uma olhadinha que a gente pode moldar o programa em cima disso. Beleza, passou um dia, a mulher me liga desesperada. Isso é perfeito, é exatamente o que a gente quer. Eu fiquei mó animada até eu perguntar, bom, então beleza, vamos mudar o formato para fazer uma vez por semana? Não, a gente quer igualzinho, todo dia. Daí eu falei, eu não consigo fazer todo dia, não consigo fazer na minha casa todo dia. Que horas vai ser? Bel, vai ser no melhor horário da manhã, 6h57. Pode ficar tranquila, vai bombar. Daí eu falei, eu não vou conseguir fazer esse troço, né? Bom, a primeira, e outra coisa, quando ela falou que queria pôr na CBN o caderninho, o meu caderninho tem algumas coisas que são meio paz e amor, meio fofão, né? A CBN é um pouco mais séria. Então eu falei, olha, legal, mas vamos adaptar para ter um conteúdo mais focado em negócios, né? Não, a gente quer igualzinho. Falei, vão achar que eu sou débil, né? Tipo, a galera que tá escutando aí não é a galera que me escuta, né? Não, Bel, vai dar tudo certo. Daí tudo bem, daí lançamos. Primeiro quadro era sobre o sorriso de uma criança em Amsterdã, enxurrada de críticas, né? Então você pensa, até naquela hora que você fala, agora vai estar em rede nacional todo dia, pode ser a morte, né? Então às vezes a gente pensa em momentos que podem ser maravilhosos, pode ser a morte. Daí recebeu umas 10, 15 críticas, e eu falei para ela, olha,
eu quero ler todas as críticas, posso ter acesso ao e-mail e responder todos? Falou, Bel, desencana, toda vez que a gente muda qualquer pessoa de horário, vai ter crítica. Podia reencarnar o Steve Jobs e ia ter crítica, porque o cara está acostumado com um cara que falava 15 anos no mesmo horário, né? Eu falei, poxa, eu quero responder, eu quero ouvir, eu quero saber o horário dele, eu quero saber o horário do cara. E daí foi super legal, eu respondi para as pessoas e começou a acontecer um fenômeno interessante. Não é que por causa da minha resposta eles gostavam, mas essas mesmas pessoas, umas 3 semanas depois, mandavam um e-mail falando, Bel, deixa eu te contar uma história. Eu levo meu filho na escola essa hora, e meu filho tem ódio de rádio, né? Ele odiava que eu ficava escutando rádio. E só quero dizer que agora vem a vinheta do caderninho e ele fala, pai, aumenta a Bel! E acho que eu entendi o que a CBN está tentando fazer. E daí, claro, vai melhorando, né? Obviamente, eu gravava um por dia, não rolou de acordar todo dia 6h57. Daí eu comecei a gravar 5 vezes por dia, 5 vezes, né, para uma vez para semana. Daí eu fiz o turno no ano passado, tive que gravar 20 de uma vez. Imagina a qualidade do 20º. Então, assim, vai mudando, né? Vai ficando desafiador de outras maneiras. E é sempre altos e baixos. Às vezes amam uma coisa, às vezes odeiam uma coisa. Todo projeto é muito mais difícil do que as outras pessoas pensam, né? Quando a galera pensa no caderninho da Bel, muitas vezes contam até uma história mais linda, que é, pô, pra Bel é fácil. Ela tem lá a galera que baixou o livro dela ficou meio conhecida, daí todo mundo vai brigar por ela falando que quer coisa na TV e tal, e daí pra ela foi fácil, ela pegou e entrou assim, né, na rádio. Não tem nada a ver com as histórias reais, né? Só você sabe o quanto você lutou por alguma coisa que você quer. Mas tudo bem, porque só você sabe o quanto é bom. Mas não fica desapontado se as pessoas não perceberem o quanto você lutou por aquilo. Porque só você sabe o quanto você lutou por aquilo. Legal. Terceira dica para vocês. Essa dica é sutil, mas eu gosto muito dela. Seguinte. Você está lá decidindo o que você quer fazer para a sua vida. As pessoas gostam de dar pitaco. Não porque elas são intrometidas, porque elas se importam com você muitas vezes. Minha mãe dá pitaco em tudo, meu pai, minha irmã, meus amigos, né? E o mundo constantemente tenta falar pra gente o que eles esperam de nós, né? Não, você tem que fazer um mestrado, porque o mestrado é a coisa certa, né? Tem aquele negócio do certo e do errado. Agora, quando você está começando algo novo, às vezes dá uma tentação de você realmente seguir algum conselho de pessoas que já fizeram alguma coisa. Vou dar um exemplo. Eu fundei a Fase Nova 1 ano e meio atrás, né? Eu não tinha trabalhado diretamente com educação antes. E vem gente grande que ajudar. Você fala, pô, eu vou ouvir esse cara. Agora, quer ver um erro gigantesco? O cara vira e fala, olha, Bel, eu sei a resposta. Sei que você está perdido, está fazendo algo novo. Vai por aquele cano. Aquele cano é a resposta. Aquele cano é a maneira de você achar o seu caminho. Tá, você pode até entrar no cano. Quando você entrar no cano, vai ter um monte de outros canos. Não tem alguém que tenha uma solução para você. Você vai bater a cabeça em alguns canos para decidir onde você vai depois ter que achar mais cano. Se você quer chegar em alguma coisa que tenha a sua cara, o seu DNA, a sua cultura, alguma coisa que realmente faz sentido para você, se eu quero chegar no Castelinho Fase Nova, eu tenho que bater a cabeça. Claro que eu posso ouvir as pessoas, claro que eu posso aprender. Eu tenho que sentir. Só quando você sentir para onde dói o cano, você vai saber para onde você pode ir. Então, alguns erros que as pessoas fazem quando elas têm sonho é achar que como é algo grande, algo novo, elas não têm controle sobre isso. Eu preciso tentar encontrar alguém que já fez, ouvir quem já fez, pode até ouvir, mas lembra, o caminho é você que tem que fazer, né? Ninguém sabe o caminho certo para onde você quer chegar. Só você vai ter essas respostas. E alinhado com isso, tem uma quarta dica. Voltando naquele ponto que os amigos, o mercado, o pai e a mãe querem dar pitaco no que você quer fazer, eu vou contar uma das poucas histórias de arrependimentos da minha vida, tá? Eu não sou uma pessoa que se arrepende fácil, mas eu tenho uma história de arrependimento do ano 2009, que é o seguinte. Desde pequena, eu sempre fui apaixonada pela Pixar. Totalmente apaixonada pela Pixar. Eu sonhava que um dia eu ia entrar na Pixar e fazer algumas aulas que eles têm lá de gráficos e trabalhar na Pixar e criar um filme. Isso quando eu era pequenininha, né? Toy Story é meu filme favorito, sempre foi. Meu quarto, quando eu era pequena, era do Toy Story. Tá bom, talvez seja até hoje. Eu ando com o Woody pendurado na mala. Eu sempre amei a Pixar, sempre amei a Pixar. Quando eu estava no 3º ano de faculdade, eu descobri que a Pixar estava recrutando. Mas a Pixar é uma empresa pequena, né? São 1000 funcionários, é uma empresa pequena para tudo que ela faz. E não tem vagas para tudo, né? Eu queria fazer algo misturado de artista com engenheiro, não tinha isso. Mas, bom, me enfiei no processo, deu certo, recebi uma oferta para ser estagiária por 3 meses nas férias.
Só que assim, nem tinha o que eu queria fazer. Então eles inventaram uma coisa nova, que a gente não sabia se ia ser um desastre, mas bom, tinha oferta. Eu sabia que eu queria fazer isso. Mas na mesma época eu descobri que tinha um programa da minha faculdade, que nos mesmos 3 meses, em vez de ir para a Pixar, eu podia fazer um mestrado. Detalhe, eu nunca quis fazer um mestrado. Mas tudo bem, porque tem lá o negócio do mestrado, você quer saber as oportunidades que existem, né? Daí eu fui atrás e descobri algumas coisas que chamam a atenção. Tipo, o mestrado não era no MIT, o mestrado era na Google. Pô, que legal, mestrado na Google, começa a ficar interessante, né? Você ficava 9 meses na Google, escrevia uma tese baseada no que você trabalhou na Google, você ia com mestrado 3 meses depois. Detalhe, eu não queria fazer mestrado, mas essas coisas chamam a nossa atenção. Sua mãe gosta, seu pai gosta, seus amigos gostam, o mercado gosta, você começa a gostar, né? E aquilo, de repente, virou minha meta. Bom, eu entrei nesse troço. E daí eu tinha a opção, vou para a Pixar e faço 3 meses de algo que eu nem sei se vai dar em nada, ou vou para a Google e faço mestrado. Bom, óbvio que o mercado queria que eu fosse para a Google. Você é louca de fazer negócio de 3 meses e não sabe onde vai parar? Bom, esse é o único arrependimento da minha vida. Eu fui para a Google. E a Google foi fantástica. O arrependimento não foi estar na Google, foi não estar na Pixar. Basta dizer que eu não terminei o mestrado. Eu não queria fazer. Essa é a verdade, né? Faltam 3 meses que um dia eu ainda faço, para desespero dos meus pais. Eu fiz os 9 meses e não fiz os outros 3, tinha que voltar para escrever a tese. Mas eu não queria aquilo. Eu devia ter ido para a Pixar, né? Então, um dos poucos arrependimentos da minha vida. A galera não sabe o que é o melhor para você. Só você sabe. Na verdade, nem você sabe. Mas pelo menos você sente na pele. Você sente no estômago se doeu o soco ou não. E daí você consegue resolver. Então, claro, escuta todo mundo, respeita todo mundo. Mas só você sabe o que é melhor para você. Agora, nesse lance do que é melhor para você, está acontecendo um negócio perigoso. Que é o seguinte. As pessoas estão pregando um lance que é assim. Vamos fazer o que a gente ama. Eu também gosto de pregar isso. Mas está acontecendo uma pequena confusão. As pessoas estão confundindo fazer o que ama com fazer o dia todo alguma coisa que eu gosto. Isso é muito diferente. Fazer o que você ama é trabalhar em alguma coisa cujo propósito é tão importante para você que você aguenta perrengue o dia todo. Vou dar um exemplo. Tá? Eu, como empreendedora, fico resolvendo pepino na empresa o dia inteiro. Né? É até engraçado. Minha irmã trabalha comigo. Minha irmã, antes de trabalhar comigo, sempre foi minha irmã. Então ela me via em casa, criando coisas, desenhando coisas, tal. E ela começou a trabalhar comigo e ela fala, Bebel, mas eu não entendo. Sua vida era tão legal em casa. Tipo, era tudo tão legal. Você criava as coisas, você escrevia. Agora você fica metade do tempo resolvendo pepino e outra metade você parece um terapeuta da galera da empresa ou dos alunos. Daí eu falei, Bru, pra gente realmente fazer aquilo que a gente ama, a gente tem que fazer muito que a gente não ama. A gente tem que fazer o financeiro da empresa, a gente tem que lidar com alguém que não está entendendo a razão das coisas. E as pessoas têm que entender isso, porque as pessoas estão desistindo por fugir do osso. Né? As empresas estão desesperadas. Eu trabalho muito com RH de empresa, né? Programa de trainee e tal. As empresas estão num ponto que é de dar risada. Você vê assim, você vê a conversa dos diretores de RH. Daí você vê eles conversando sobre os exercícios que vão dar para selecionar os trainees. Ou os projetos que vão dar para os trainees. Então eu vejo eles conversando e tal, e eles falam, e aí, que projeto a gente vai dar? E daí eles falam, aí alguma coisa legal, pelo amor de Deus, porque vai que esse cara não gosta, vai embora. Tá nesse nível. Né? Tá num nível que eles não podem dar o que é ruim, porque a pessoa vai embora. Né? Não pode acontecer isso. Onde vai acabar isso daqui? Né? O osso tem que ser tão importante quanto a parte legal. Todo projeto é isso. Agora virou uma arbitragem. Como todo mundo foge do osso, vai lá e agarra o osso para ver o quanto você cresce rápido numa empresa. Né? Eu tenho 15 funcionários na minha empresa. Todos amam o osso. Tem vários aqui com a gente. É só perrengue. Mas estão crescendo super rápido, fazendo várias coisas legais. Porque é assim que se cresce. Né? E aqueles que fogem do osso não duram um mês lá. Porque é assim que a gente precisa fazer para realmente realizar as coisas. Então, tem que ser muito sutil essa diferença. Fazer o que ama não é fazer o tempo todo o que você ama. Fazer o que ama é aguentar muito do que você odeia para poder criar resultados dentro do que você ama. A gente precisa voltar para entender isso, porque a nossa geração não está entendendo isso. Legal. Beleza. Mas daí você está fazendo aquilo que você ama, mas ao mesmo tempo está fazendo perrengue. E daí você... Opa! E daí você fala, bom, beleza, vou fazer meus projetos, só que para eu fazer projeto eu preciso de gente. Né? Eu vou procurar umas pessoas
E a gente se empolga nessa hora. Eu sou a primeira a me empolgar com parceria. Eu adoro a pessoa, eu falo, vai dar certo, mas esse cara vai ser perfeito porque a gente precisa. Só que o que acontece? Tem uma pegadinha nessa hora de trabalhar com pessoas que eu demorei para aprender. É a seguinte pegadinha. Cada um de nós, cada um, tem uma visão de mundo muito diferente. Só que assim, é tão intrínseca a visão de mundo que a gente tem, que a gente não percebe que pode ser diferente para outra pessoa. Porque como a gente sempre viu o mundo, né? Só que isso muda completamente as expectativas das pessoas. Ou como elas são perante um projeto. Ou como elas são perante uma diversidade. Ou como elas são perante uma conquista, né? E a gente só vai saber como elas são quando acontecer. Isso é complexo, porque a gente acha que todo mundo é que nem a gente e alguns não são, né? E não é nem que a pessoa é pior, do mal, do bem, é só diferente. Quantas vezes as pessoas entram numa relação sem alinhar e o sonho acaba ali, por causa da falta de alinhamento? Vou dar alguns exemplos simples. História que acontece todo dia. Você decide começar uma empresa com seu melhor amigo, tá? Meu, é seu melhor amigo. Você sabe que você pode confiar de olhos fechados nesse cara. O cara é muito legal. Você ama esse cara. Beleza. Daí vocês começam uma empresa e fica fantástico. O cara é perfeito também no que faz. Vocês começam a se divertir pra caramba. A empresa começa a crescer. 3 meses são maravilhosos. Daí no 3º mês acontece um mini pepino, que é o seguinte. A mãe do seu amigo fica doente. Seu amigo, ele é muito legal. Só que assim, ele é um filho ótimo também. Ele não quer deixar a mãe dele na mão. Ele começa a se distanciar um pouquinho da empresa. E você entende, você faria o mesmo. Só que ele começa a se distanciar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. No fim do ano, ele já não está mais na empresa. Só que 3 anos depois, a empresa começa a ficar gigante. Pelo trabalho que você colocou. Agora, vocês lá atrás nunca combinaram. Vocês falaram que era 50-50, cada um tinha metade e foi isso que foi combinado. E agora, o que acontece 5 anos depois? O cara trabalhou 3 meses e tem 50%? Isso é justo ou não é? Não tem resposta certa, porque na visão dele ele pensa, pô cara, eu desisti de tudo. Eu lutei com você. Minha mãe ficou doente, cara. Tive que dar prioridade para a família, eu sou um cara do bem. Você sabe que eu não fiz por mal, comecei isso contigo. Você fala, meu, mas você fez 3 meses, está fazendo 5 anos. Não vai acabar nunca essa discussão, porque o erro foi não alinhar lá na frente quais são os termos de saída se não dá certo. Aqui a gente tem a mania de não vou falar de vai dar errado porque eu não quero zicar. Ou não quero ter essa conversa que vai ficar desconfortável. Pô, você vai ficar desconfortável, você já está falando com a pessoa errada. Você não consegue ter uma conversa enquanto está dando certo. Imagina quando der errado, né? Uma das maiores razões que projetos dão errado é briga entre sócios. É raríssimo uma empresa dar errado porque o cara erra na tecnologia. Raríssimo. É briga entre sócios, né? E desalinhamento. Se tivessem combinado, olha, gente, nossa empresa vai ser assim. Cada um tem 50%, mas ganha 1% a cada mês. Então, só no 50º mês você vai ter 50%. Ia estar claro. Um ia ter 3, o outro ia ter 97%. Né? Mas não foi combinado. Esse problema, não está combinado. Então, a gente precisa começar a ter a prudência de qualquer projeto no qual a gente entrar, também combinar o que vai acontecer se der errado. Isso é muito contraintuitivo. Você não está entrando num projeto para combinar o que vai acontecer se der errado. Você não quer que dê errado. Mas precisa. Senão acontece a morte. E assim, ninguém tem culpa. É só desalinhamento de maneiras de pensar. Por exemplo, vamos pensar um negócio mais leve, tá? Não é sociedade. Vamos pensar aquelas parcerias que parecem ideias maravilhosas. Vai, um amigo tem uma empresa que quer vender camiseta e outro amigo tem uma fábrica de software que quer ter cliente. Eles se encontram e falam, já sei. Ideia é genial. Eu vou fazer um site de graça para você. Você põe as suas camisas lá, mas eu vou dar uma porcentagem da venda nos 3 primeiros meses. É aquelas ideias que parecem geniais, né? O cara fala, nossa, genial, vou ter alguém no portfólio. O cara da camisa fala, genial, consegui de graça, até da caca. Quase nada que é de graça vai dar certo, já te aviso. Quase tudo que eu tentei fazer de graça não dá certo, né? Mas, bom, qual que é o problema disso? Às vezes as pessoas pensam diferente. Por exemplo, um cara está achando que você vai ser focado no faturamento e vai se matar no ano para vender 1 milhão em camisetas. E talvez você está pensando, não, eu estou pensando em design, cara. Eu quero só colocar no site para ver se alguém comenta e acha bonito, né? Esse desalinhamento, por exemplo, de alguém que pensa em distribuição e alguém que pensa em faturamento é fatal, né? Algumas pessoas, a fase nova não tem investidor. Vira e mexe entre investidor. E tem algumas coisas que a fase nova tem que dar muito dinheiro e outras dão um pouco de dinheiro. Só que a gente acha que tem que manter tudo rolando. Porque o pacote inteiro faz sentido para mudar o mundo. Se a gente realmente aceita aquele cara que é louco por faturamento, ele vai matar a empresa. Porque ele vai fazer a gente matar a alma dela para faturar e depois morrer.
né? São sutilezas que as pessoas na empolgação não percebem. Né? Um cara tá, sei lá, falando que vai dar alguns milhões para sua empresa, você se empolga. Você fala, no que pode dar errado? Não vai dar nada errado. Ah, vai dar errado. Então, assim, é muito importante alinhar a expectativa, alinhar o que a pessoa faria na situação X, Y, Z, colocar no contrato. Né? Se acontecer tal coisa, a nossa decisão é fazer isso. Quase ninguém faz isso. E daí acontecem algumas histórias medonhas. Então, é importante alinhar. Agora, dito isso, ninguém faz sozinho. Né? Ninguém faz sozinho. Você pode até pensar, eu conheço pessoas que tomaram tanto na cara com parceria ou com sócio que falam, Bel, não dá mais, eu faço tudo sozinho porque é tanto perrengue com gente que eu faço tudo sozinho. Só é perrengue se for as pessoas erradas. Com as pessoas certas você consegue potencializar um projeto. Né? E até mesmo o projeto mais específico que possa aparecer de uma pessoa, nunca é uma pessoa só. Vou dar um exemplo simples, meu livro. Né? Falam, a Bel escreveu um livro. Tá, eu escrevi o livro, mas alguém fez a revisão do português, alguém fez a ilustração da capa, alguém fez o projeto gráfico, alguém faz o marketing, alguém é o livreiro que vende, alguém faz a distribuição. É sempre um trabalho em equipe. É raríssimo um projeto que realmente rola sozinho. Né? Agora, o que é importante fazer então? Em vez de se virar sozinho, é importante aprender a ensinar e a delegar. Porque eu vejo que são duas coisas que quando você tem um sonho, às vezes você não faz, e isso pode acabar destruindo seu sonho. Vou dar um exemplo simples. Eu tenho um amigo que eu morava muito perto dele, então em vira e mexe a gente se encontrava, e uma vez eu encontrei com ele, estava todo cabisbaixo, isso anos atrás. Eu falei, poxa, o que está acontecendo? Você está bem? Ele falou, Bel, estou mal, estou numa empresa que não me valoriza. Eu tenho 1000 ideias, sabe? Não escutam as minhas ideias. Eu chego lá, eu falo, até dão um migué falando que estão ouvindo, mas não escutam minhas ideias. Eu falei, poxa, mas como que acontece? Ele falou, não, eles têm a maneira deles de fazer as coisas lá, tudo que eu quero é poder fazer minhas ideias. Falei, poxa, cara, às vezes vai melhorar, às vezes eles são pequenos, não tem braço para fazer todas as ideias, calma. Mas beleza, passaram uns 6 meses, encontrei com ele de novo na rua, o cara estava radiante, radiante. Fiquei mal feliz por ele, mas também queria saber o que aconteceu, né? Falei, cara, o que aconteceu? Que mudança, né? O que te deixou tão feliz? Ele falou, Bel, comecei minha própria empresa. Falei, nossa, cara, que legal, mas como que tá sendo essas coisas? Como que tá sendo o dia a dia? Ele falou, Bel, olha, eu tenho alguns funcionários já, mas assim, lembra, te falei que eu estava mal magoado antes, que ninguém me ouvia. Mudou tudo, porque eu me escuto, né? Então, assim, eu tomo as decisões e eu sei que é o mais importante para a empresa. Eu comecei a achar estranho, que eu tomo as decisões, né? Ele falou que tinha uma equipe já. Eu falei, peraí. Mas como que é? Tem quantas pessoas trabalhando? Ah, Bel, tem umas 12 pessoas já na minha equipe, é pequena ainda, mas está crescendo. Eu falei, mas você falou que você toma as decisões, como que essa equipe funciona? A galera tem ideias e tal. Não, eles têm ideias, mas eles são muito novos. As ideias deles não faz sentido para a visão que eu tenho na empresa. Então, assim, por enquanto eu descarto, mas depois, obviamente, quando a gente crescer e puder, a gente vai ouvir. Falei, cara, você está fazendo com eles exatamente o que fizeram contigo e você odiava. Você tem que confiar. Mas não é confiar, eles não estão prontos, eu não estou pronto ainda, vai ferrar as coisas. Esse medo que as pessoas têm de delegar vai fazer com que os outros nunca aprendam. A pessoa não vai aprender se tiver um treinamento maravilhoso, milhares de páginas de PDF. Ninguém aprende assim. A pessoa aprende quando está lá no fogo. E muitas vezes ela erra, dói, e ela aprende. Né? Então, assim, como líder, você tem que aprender a delegar. E você tem que saber que você tem a responsabilidade de talvez delegar a coisa certa que possa acontecer erro, porque no começo é difícil. Mas a empresa só vai crescer dessa maneira. Quando eu fiz um tour ao redor do Brasil todo ano passado, eu dividi em 2 metades, tive que ficar 15 dias fora da empresa a cada metade. Bom, na primeira vez a equipe surtou. Mas como o Bel vai ficar longe daqui, vai morrer, não sei o quê. Eu falei, olha, é o seguinte, na época nós éramos tipo 7. Eu falei, nós somos 7, eu vou dividir em 1/7 as coisas aqui, cada um fica dono de 1/7, vai dar tudo certo. Surto geral. Todo mundo achou que ia ser a morte. Em uma semana estava todo mundo empolgado. Na segunda metade do tour, acho que não viam a hora de ir embora, perguntando, o que eu vou fazer? Né? É assim. De verdade é assim. Mas só vai ser assim se você der a confiança. É a única maneira. Confiança honesta. Né? E no lado de ensinar é muito importante também. Eu vejo em algumas empresas grandes, algumas pessoas que já estão há 30, 40 anos em alguma empresa, e eles viram e falam, Bel, não aguento mais onde eu estou. Eu falo, por que você não muda de cargo ou muda de empresa? Eu não posso, Bel, sabe como é, né? Eu estou há 40 anos lá, se eu for ensinar as minhas coisas para outras pessoas mais novas, que ganham muito menos do que eu, vão me mandar embora, porque
É a mesma coisa que eu sei que o cara sabe, só que o cara é 10 vezes mais barato. Essa concepção de se você ensinar, você perde o valor, está muito errado. Uma coisa é saber fazer A, B e C. Outra coisa é saber ensinar A, B e C. É muito mais valioso. Se a empresa na qual você está não valoriza isso, você está na empresa errada. Seleção natural, cai fora mesmo que é bom para você. A empresa que sabe que você ensinou A, B e C para outras pessoas, vai te valorizar. Porque isso tem muito mais valor do que saber A, B e C. Você consegue liberar o seu tempo para fazer outras coisas. Então, conforme você estiver trabalhando com outras pessoas, é muito importante ensinar, é muito importante delegar. Beleza? Vou dar um outro exemplo dessas coisas sutis, mas que eu gosto bastante. Vamos supor que está tudo dando certo, tá bom? Você está trabalhando, e as coisas estão crescendo, você fez uma empresa, se passaram 7 anos, foi fantástico, todos os anos o faturamento dobrou, e chegou num ponto que assim, você criou uma baita equipe, você delegou, você ensinou, a equipe roda sozinha, você já tirou um mês de férias, a empresa rodou sozinha. Esse momento é um perigo, porque nesse momento as pessoas falam, que bom, missão realizada, vou dar uma descansada aqui. É a hora que você tem que menos descansar. Se o crescimento é garantido sem você, imagina contigo. Você tem que se matar nessa hora. Nessa hora que você sabe que não tem nada para dar errado, que vai dar certo, se mata. Porque em vez de chegar aqui, você vai chegar lá no topo. E muitas pessoas se acomodam nessa hora. Às vezes porque estão cansadas, às vezes porque falam, já conquistei isso, eu não quero perder isso. Então eu não vou tentar ser maior, porque é melhor ter isso do que tentar ser maior e perder, né? Mas se o crescimento é garantido, se joga, né? Vou dar um exemplo bobinho, mas que retrata um pouco disso. Quando eu lancei meu primeiro livro, né? Poxa, ele teve vários downloads, várias cópias impressas vendidas. Se eu lançasse uma continuação, só pela história do primeiro livro, a continuação já tinha um certo sucesso garantido, né? Agora, se eu olhasse para aquilo e falasse, é isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou só lançar um impresso lá, vou dar o trabalhão para a editora, vou tentar usar o marketing do livro anterior e vou para o abraço, porque só com isso vai ter pelo menos uns 200, 300 mil downloads, isso vai ser legal, né? Se eu fizer isso, é a pior coisa para fazer. Se você sabe que tem demanda, que tem interesse, meu, se mata, faz o que você nunca fez. Eu peguei e falei, não, eu tenho que desenhar diferente. Eu tenho que deixar quase o livro inteiro de novo gratuito, eu quero que seja isso. Eu tenho que ir para todos os estados do Brasil, eu tenho que conhecer gente, eu quero ouvir as pessoas, eu conheci mais de 20 mil pessoas. E foi fantástico, né? Então, quando você consegue ver um pico, em vez de se acomodar e falar, que bom, o pico tá de boa, se mata para achar outro pico, porque existe outro pico. Né? Isso é muito sutil, mas tem muita empresa que se acomoda por causa disso. Você pega empresas que não estão vendo as coisas mudando no mundo, é porque a empresa sempre fez a mesma coisa daquela maneira, sempre deu certo, e ela não está naquela zona de, não, tem que ser um outro pico. Né? Por que as empresas de carro não estão percebendo que é o Uber que elas têm que temer? Porque elas nem têm essa visão. Né? Elas não estão tentando chegar no outro pico, elas estão onde elas estavam. Legal. Mais uma coisa. Vamos lá para mais uma dica dessas que eu gosto bastante. E essa eu tenho que ser sincera para vocês. Eu ainda mando mal, eu ainda preciso aprender. Quer destruir seus sonhos? Imagine que seu tempo é infinito. Eu já senti isso algumas vezes. Sabe aquele dia que você começa, faz uma lista de coisas a fazer infinito, você fala, vai dar certo, vai dar certo. Vou prometer para a galera que vou fazer as 10 coisas aqui, vou prometer para os outros fazer aquela coisa aqui, vai dar tudo certo, tá super positivo. Só que, meu, você soma o tempo das coisas, ia dar 97 horas. Tipo, não há criatura no mundo que faria aquela lista, né? Então, planejamento é muito importante. Conseguir planejar o seu tempo para os seus sonhos é muito importante. Conseguir priorizar é muito importante. E é interessante, porque está acontecendo algo que está um generalizado de não organizar tempo, né? Daí acontece algumas coisas assim. O cara vai lá e entra numa competição de plano de negócio. Tem aquelas pessoas que têm orgulho de falar que fizeram no último minuto e deu certo. Eu sou um tipo dessas pessoas, né? Eu adoro falar lá, pô, fiz em 1 hora e deu certo. Você ficou orgulhoso, fala, eu sou bom, né? Mas eu te digo um negócio. Vamos supor que você está fazendo uma competição de plano de negócios e daí te dão 6 meses para fazer o plano de negócios e você faz os últimos 3 dias e você é escolhido como finalista. Aí você fica mó feliz e fala, meu, não, eu devo ter alguma coisa especial, porque a galera demorou 6 meses para fazer, eu demorei 3 dias, te garanto, todo mundo demorou 3 dias. Ninguém tomou 6 meses. Está num momento que você tá todo mundo competindo pelo último segundo.
Então imagina a vantagem que você teria se você não tivesse nesse último segundo. Eu falo isso culpada, porque eu também faço tudo de último segundo. Né? Mas o planejamento é algo muito importante. E no tour no ano passado eu percebi isso, né? A 20ª palestra do tour saiu muito melhor do que a primeira. Porque teve mais tempo para planejar, porque teve mais tempo para escolher o local, porque teve mais tempo para combinar com parcerias locais. O tempo ajuda, não adianta a gente se enganar e falar, não, é bom a urgência do último minuto. Eu adoro usar essa desculpa, mas não é bom, né? Mais tempo sairia com mais qualidade. E sim, tem pessoas que deixam para o último minuto. Você tem 3 meses, você vai fazer igual nos últimos 2 minutos. Mas se você começar a se policiar para fazer as coisas direito, é muito importante. Eu comecei agora, estou num projeto de saúde aí. Por quê? Porque muito do que eu faço na vida, eu funciono. Vamos ganhar deles? Vamos fazer um mais alto? Vai, 1, 2, 3. Ah! Boa, boa. Vai vir uma galera. Ó, na próxima a gente vai fazer dando risada. Porque eles vão achar que tá engraçado, além de tudo. Daqui a pouco a gente faz, tá? Beleza. Mas eu comecei agora um projeto de saúde. Por quê? Né? Eu sou o tipo de pessoa que funciona muito bem na pressão. De último minuto, né? E eu adoro aquelas coisas. Se tranca 3 dias, não dorme e sai metade do livro. Só que isso não é sustentável com as coisas na vida. Né? Você não toca uma empresa assim. Você não aprende um instrumento musical assim. Você não corre uma maratona assim. Eu falei, eu vou ter que aprender disciplina. Então eu comecei um projeto de saúde maluco só para aprender disciplina. Para eu ter que acordar uma hora certa, para eu ter que treinar todo dia, para eu ter que saber que tem que ter certa alimentação. Tá mudando minha vida. Eu comecei há 3 semanas. Já mudou minha vida completamente. Parece papo de coisa zen bizarra, mas é muito bom. Né? Porque você começa a pôr disciplina. E ó, eu sou prova viva. Eu sou uma pessoa que odeia disciplina. Eu valorizo o caos mais do que tudo. E estou dizendo que está me ajudando muito. Então é muito importante. A gente tem que planejar para que em vez de você começar o dia e fale que você tem que fazer alguma coisa de 35 horas, você faça alguma coisa que realmente é capaz de fazer no dia. Beleza? Show! Agora eu vou dar uma das dicas que eu mais gosto. E olha, no mundo de startup de hoje, é uma das dicas mais importantes. Eu sou a primeira pessoa a defender que você tem que ouvir seu coração. Eu gosto de ouvir o coração. Tem gente que fala, meu, o coração é enganoso, desencana do coração, não escuta o coração. Eu gosto de ouvir o coração. Eu confio nele. O problema é quando você ouve só o coração. Né? A solução, na verdade, é você colocar o coração junto com algumas métricas. Vou dar alguns exemplos. Eu tenho um amigo, e o cara é muito inteligente, ele tem várias ideias legais. Ele chega para mim e fala, Abel, pô, tive uma ideia tal, faz o seguinte, dá uma validada na ideia no seu curso, leva para os seus alunos aí, vê o que eles acham. Ele faz, sei lá, um protótipozinho de aplicativo, e eu falo, ó, vou fazer a validação mesmo, vou pôr na mão deles e ver como eles usam, beleza? Bom, daí ninguém consegue usar. Você põe na mão de 30 pessoas, ninguém consegue usar, você faz o cara se cadastrar, ele nunca mais volta. Aí eu chego com meu amigo e falo, cara, é o seguinte, a ideia pode até ser boa, mas como você fez, não vai rolar, né? Não vai rolar. Tentei com 40 pessoas, não rolou. O cara me vira e fala, Bel, você deve ter feito o teste errado, não é possível. Tipo, eu tô com métricas na minha frente. E o cara acredita no coração dele. Isso é um perigo. Quanta empresa continua por anos e anos a fio na direção errada, porque um cara tem a convicção de que alguém vai querer aquilo, né? Não ignora as métricas. Tem uma metáfora que eu gosto muito. Vamos supor que você tem que estar num lugar meio perdido e te deram um mapa. Você tem que conseguir sair de lá, tá? O mapa supostamente retrata perfeitamente aonde você está pisando, tá? Tem um terreno gigante, tem um terreno do mapa. Você está com o mapa na mão, você está pisando num lugar, tem um xizinho que fala você está aqui. Só que você olha no mapa, você olha no terreno e não batem as informações. Você confia no mapa ou você confia no terreno? Cara, no terreno, você está pisando no negócio. As pessoas confiam no mapa e falam, mas está tão bonitinho, eu acho que vai dar certo. Eu só estou num lugarzinho errado aqui. Se eu for um pouquinho para a direita, você vai cair no penhasco. E a galera quer acreditar no mapa. Isso acontece com um plano de negócios. Por que eu odeio o plano de negócios? Porque o cara tem lá o trabalho de fazer o plano de negócios por 5, 6 meses, daí começa a dar errado, em vez de ele perceber que está errado o mapa, ele fala, não, vai dar certo. Depois vai dar certo. Está 3 anos para o negócio errado, mas vai dar certo. Né? Então, esse é um perigo. Não é porque deu trabalho e ficou bonitinho que está certo. Confia no terreno, olha as métricas, não ignora isso. Né? Coloca o coração junto com as métricas. Agora, não é qualquer métrica. Métrica relevante.
Tem gente que só pensa em métrica irrelevante. Para algumas empresas, a quantidade de likes no Facebook não modifica nada do que elas fazem na vida. Mas elas estão empolgadas com esse número. Né? Eu tenho um amigo meu que estava começando ele queria vender camiseta pelo Facebook. E daí eu cheguei para ele e perguntei, aí, cara, como estão indo as coisas, né? Nossa, ele virou para mim e falou, Bel, tá animal. Eu falei, nossa, o cara deve estar vendendo camisa até, né? Daí eu falei, mas por quê? Como que estão as coisas? Bel, 250 likes no Facebook. Daí eu falei, cara, tá, mas como que estão as vendas das camisas? Não, a gente não vendeu ainda, a gente está esperando crescer um pouco a página e tal. Mas assim, Bel, a cada semana cresce uma porcentagem maior. O cara tá achando que tá fazendo maior rebuscado o negócio, né? Eu falo, cara, isso não conta. Você vai morrer de like, você não vai sobreviver, né? Então é importante você olhar para as métricas que realmente importam. Às vezes é engajamento, às vezes é a quantidade nas quais as pessoas voltam. Vira e mexe, a galera fala, ai, meu app tem 1 milhão de downloads. E se ninguém nunca volta? Eles fazem um download e nunca voltam. Né? Então, no mundo de hoje, que dá para comprar download, que dá para comprar like, as pessoas se enganam muito. Né? E quem se engana é a pessoa, quem mais perde é a pessoa. Então, as métricas têm que ser relevantes e têm que te indicar uma direção. Se você muda alguma coisa no produto, as pessoas voltam mais ou menos. Isso te indica uma direção. Né? É muito importante isso. Legal. Agora eu vou falar uma nova dica, uma penúltima dica. E essa eu acho que é a mais importante de todas. É o tema do meu novo livro, A Menina do Vale 2. Constantemente eu vejo pessoas criando desculpas para as coisas que não dão certo nas suas vidas. E algumas desculpas até têm um componente certo. Mas outras não. Teve uma vez que eu estava falando com uma firma de contabilidade. E assim, eu não entendo patavinas de contabilidade. E a firma de contabilidade, para quem aqui trabalha com firmas de contabilidade, o papel delas é te dar paz. Num Brasil que tem leis tão complicadas, trabalhistas, tributárias, um cara que é bom em contabilidade te dá paz. Porque se acontece alguma coisa, tem alguma parceria que não deu certo, alguém é mandado embora, o cara sabe o que é o certo de fazer, certo? E teve uma situação de um contrato que teve na nossa empresa, e eu falei, bom, eu quero pagar tudo certo. Me diz tudo certinho, que eu vou fazer certinho, me manda o documento. Detalhe, eu não entendo nada de contabilidade. Essa é a típica coisa que quando mandam um documento, o cara da empresa paga para tirar da frente. Né? Ele não vai nem ler, não vai nem conferir, porque ele não entende. Eu não sei porque eu abri o documento. Eu fui ver as contas e tal. Estava tudo errado. Tudo errado. Era aquela coisa que assim, estando tudo errado, dali 2 anos poderia dar problema para a empresa. Poderia parecer que eu fiz alguma coisa errada. Bom, eu liguei pé da vida, falando, gente, seguinte, eu não entendo nada de contabilidade. Vocês estão no mercado há sei lá quantas décadas. Eu contrato vocês para me darem paz. Qualquer outra pessoa teria assinado o documento e pago o que estava escrito lá. Eu teria problema daqui 2 anos. Falei, como isso pode acontecer? Né? Daí a pessoa que estava no telefone vira e fala assim, ai, aquela estagiária de novo. Meu, eu queria trucidar a mulher, não a estagiária. Porque assim, as pessoas não arcam com responsabilidade. É sempre o de lá, o de cá. E assim, primeiro, não deve expor o que aconteceu lá dentro. Mas, meu, a culpa é da empresa como um todo, não é da coitada da estagiária. E outra coisa, se a estagiária não fez certo, foi porque ela não foi treinada, ou porque contrataram a pessoa errada, a culpa é do dono, entendeu? Então, assim, eu começo a ver mais e mais pessoas colocando a responsabilidade no outro, né? Então, por exemplo, eu vejo gente falando, Bel, eu tenho a melhor ideia do mundo, mas desses investidores sem visão, ninguém investe. Tá, é a melhor ideia do mundo e ninguém entende. Não é a melhor ideia do mundo. Né? Explica diferente, muda, faz de maneira diferente. Né? Vejo gente falando, Bel, eu queria um produto top, mas esse mercado super desaquecido, ninguém compra. É, a culpa é do mercado, não é do seu produto que ninguém quer. Né? Claro, o mercado está difícil, os investidores estão difíceis, tá, mas tem um componente que depende de você. Né? E tem algo muito nocivo em colocar responsabilidade no outro. Quando você coloca a responsabilidade no outro, você coloca também o poder no outro. Porque se ele pode realizar, se ele pode estragar, ele pode realizar. E daí você não faz, você fala, não depende de mim, vai depender dele. Né? Isso é muito perigoso. A responsabilidade é sua. Não está dando certo? Muda a maneira como você faz as coisas. Não está dando certo? Faz alguma coisa diferente. O único responsável para fazer os seus sonhos acontecer é você, ninguém vai fazer. É você. Né? Isso é muito importante. E agora uma última dica, que vai parecer um pouco contra-intuitiva, mas é muito verdadeira. A melhor maneira de fazer com que vocês não realizem os seus sonhos
é só dar valor para o sonho em si. Deixa eu explicar isso melhor. A gente sempre pensa que tem a corrida, e daí eu vou encontrar alguma coisa que vai ser a parte perfeita da vida, né? As pessoas constantemente esperam por alguma coisa. Quando tal coisa vai chegar, quando eu conseguir conquistar alguma coisa, e a gente tem aquela mente que a gente pensa, eu vou trabalhar, e a recompensa está aqui. Né? Então é o lance de hierarquizar momentos. Porque hoje, que eu estou correndo atrás, não é tão bom quando eu tiver alcançado. Agora, esse negócio de hierarquizar momentos é um perigo. Deixa eu explicar por quê. Quem aqui não tem um amigo que é segunda-feira e o cara vem e fala: sexta vem em mim. Na segunda-feira. Todo mundo tem. Meu, o que aconteceu com a segunda, terça, quarta e quinta? Não é vida, né? Essas pessoas que só dão valor pro final da jornada, não conseguem aproveitar a jornada. Vou contar uma historinha simples, que era uma propaganda que eu vi quando era pequena e me marcou quando eu era pequena. Eu não lembro nem de quem era a propaganda, eu acho que era da Ryder. Eram vários amigos que estavam escalando uma montanha, tá bom? E assim, dava trabalho escalar a montanha. Então eles começavam a ficar suado. Um falava, a gente vai conseguir, o outro passava meio mal, mas depois levantava. Bom, depois de muito suor, eles chegaram no topo. Eles celebraram. Eba, chegamos! Uhul, chegamos! Beleza, chegamos! Deu 2 minutos. Um olha pro outro e fala, e aí, vamos descer? A gente romantiza aonde a gente quer chegar. Né? As melhores histórias que eu já vi na vida, as pessoas curtiram a jornada tanto quanto o resultado. Aliás, às vezes curtiram a jornada mais do que o resultado. E aliás, é por essa razão que nós conseguimos o resultado. Porque elas estavam muito bem na jornada. Isso é muito contra-intuitivo. E é muito simples, na verdade. Nossa jornada é um passo atrás do outro. Né? A gente pode querer sonhar longe, que bom que a gente sonha longe, mas é um passo atrás do outro. Né? E alguns passos vão ser tropeços. Eu vejo os erros que as pessoas fazem, que é o seguinte: o passo que é certeiro, a galera nem celebra, porque tem que correr para conseguir o que quer. E o passo que é tropeço, faz a pessoa pensar que não é mais possível e às vezes desistir. Né? Poxa, é parte da jornada. Transforma o que deu certo em celebração, transforma o que deu errado em aprendizado e segue adiante. Porque é a jornada que você vai lembrar. Não é daquele momento momentâneo que de repente a felicidade apareceu. Isso não existe. O momento no qual você alcança alguma coisa legal é um momento. É uma sensação momentânea. Muito boa, mas momentânea. A sua vida é a vida inteira. E o bom é você estar bem a vida inteira. Então, uma dica que eu quero deixar para vocês é para aproveitar muito a jornada. A melhor forma de alcançar os sonhos é dar valor para cada passo na jornada igualmente. E é muito difícil fazer isso. A gente hierarquiza os momentos. Legal, mas eu falei sobre como não realizar os seus sonhos. Vamos falar um pouquinho sobre como realizar os seus sonhos, né? Beleza. Bom, é só fazer tudo ao contrário, né? Então a gente tem que pegar, entender que não tem sucesso da noite para o dia, saber que a trajetória não vai ser sempre crescente para a direita, saber que só você consegue descobrir os caminhos que você quer seguir, entender que você vai ter que sentir na pele algumas coisas e que para fazer o que você ama, você vai ter que fazer muita coisa que você não ama, escolher as pessoas certas para trabalhar e alinhar o que você espera, saber que quando as coisas estão dando certo é hora que você tem que se matar ainda mais, saber que o tempo tem um valor muito importante, olhar para o coração, mas olhar para métricas, saber que a responsabilidade é sua e curtir a jornada. Tá fácil. É só fazer tudo isso. Você vai alcançar todos os seus sonhos. A gente sabe que é difícil. É difícil porque tem que ser tudo junto. Quando uma dessas coisas não está junto, já começa a ficar mais difícil. Mas a gente consegue. A beleza disso é que cada um é alcançável. Eu não falei aqui nada de ciência quântica. Eu não falei aqui nada de mirabolante. Todo mundo consegue fazer essas coisas. É difícil? É. Mas todo mundo consegue. E isso é a beleza dos sonhos, né? Agora a gente nunca faz sozinho. E eu estou fascinada por esse lance de sonhos. Então o que eu fiz nos últimos anos? Eu tentei entender os sonhos das pessoas. E a empresa que eu tenho hoje, qual que é a nossa missão? É ajudar pessoas de todas as idades a alcançar seus sonhos. Como a gente faz isso? De diversas maneiras. Mas, por exemplo, se você acessar o nosso site, Fazenova, né? fazenova.com.br, você pode ver os sonhos. A gente categorizou os 100 maiores sonhos dos 100 mil usuários que a gente tem. E são sonhos desde aprender a fazer mágicas até viajar ao mundo. Desde ser uma mãe perfeita até conseguir abrir uma empresa. E o que a gente faz? Em cada um deles, quando você entra, a gente encontrou os melhores recursos, ferramentas e pessoas para te ajudar em cada um desses sonhos. Então, você quer viajar ao mundo?
Não só você pode encontrar outras pessoas que querem fazer ou já fizeram isso, como você pode encontrar ups, que são as coisas que a gente encontrou que pode dar um up para você ir nesse sonho. E o que a gente está lançando em breve, já tem várias pessoas usando isso, o que a gente está lançando em breve é uma plataforma que é uma rede social, por mais que você não goste da palavra rede social, o mundo já está cheio de rede social, na qual você só pode postar tropeço ou progresso. Aquilo que eu falei de como deve ser a jornada, a gente quer ver a jornada das pessoas, a gente quer ver o que funciona e o que não funciona, para cada sonho. E a gente quer pouco a pouco aprender qual que é a fórmula que funcionou para um que pode funcionar para outro. Se aquela pessoa é visual, como que uma outra pessoa visual fez alguma coisa que eu possa ajudar ele? Então a gente está fazendo um negócio tecnológico meio maluco aqui. Para quem gosta de tecnologia sabe o que tem de machine learning e big data atrás disso. Então está sendo muito divertido, a gente tem já 200 sonhos catalogados, com diversos ups. Quem não conhece ainda vale a pena acessar. E vou fazer só um resumão do que eu faço. Você deve estar falando, pô, Bel, você falou de caderninho, você falou de livro, falou de fase nova, mas que casta você faz, né? Então eu vou fazer um resumão de tudo que eu faço aqui. Essa é a fase nova. A fase nova é uma escola física e o site. Né? Na escola física, a gente tem alguns programas que acontecem lá na fase nova. As nossas turmas são sempre assim. São turmas pequenas de 30 pessoas nesse ambiente. Na fase nova online, a gente tem mais de 85 mil alunos. A gente tem viagens de imersão. Eu estou vendo o Vitor lá, que foi com a gente na viagem. Ele acabou de voltar do Vale com a gente. Online é sempre gratuito. Nossos cursos presenciais são pagos na escola física. Eu tenho um projeto que chama Caderninho da Bel, já são mais de 300 vídeos online. É só acessar caderninhodabel.com ou todo disco está na CBN 6h57 da manhã. São dicas de crescimento pessoal e profissional em 2 minutos, pílulas rápidas. Tenho 3 livros. Em 2012 eu lancei A Menina do Vale, que foi o primeiro. Bateu 3 milhões de downloads, cresceu pra caramba. Daí eu falei, vou fugir da Menina do Vale porque eu voltei pro Brasil, vou lançar um outro com outro nome. Vai ser Procuram-se Super-Heróis. E era baseado numa frase que eu gosto muito de Jorge Ben. Jorge Ben tem uma frase que ele fala: se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto por malandragem. Eu amo essa frase. Eu acredito muito nela. Porque assim, às vezes as pessoas veem as histórias de longe e falam: para a Bel deve ser fácil, ela tem um diploma de uma faculdade boa lá. Ela fala bem, deve abrir um monte de porta para ela. Não, o que abre porta não é o diploma, não é não sei o quê. É você ser do bem e ter execução, os dois juntos. Porque é raro. Tem gente do bem que dá preguiça, porque não tem execução. Né? Quando você é do bem e tem execução junto, abre muita porta. Eu quis escrever um livro sobre isso, que é o Procuram Super-Heróis. E daí ainda me chamavam de Menina do Vale, ficou a marca. Eu falei, bom, já que a marca pegou, né, vamos aproveitar. Daí eu lancei a Menina do Vale 2, que é o tema que eu estou fazendo nessa palestra. Essa palestra tem muito o que tem nesse livro, que é ser responsável perante os seus sonhos. Os livros já tiveram mais de 3 milhões de downloads. O download é grátis, é só acessar www.amenadovale.com. Já tiveram mais de 100 mil cópias vendidas, só para mostrar como não é porque você dá de graça que as pessoas não querem comprar depois. Eu inventei um projeto de hangout, que a cada 2 semanas eu faço um hangout ao vivo com as coisas que aconteceram nas últimas 2. Eu adoro fazer isso. E agora a gente está estruturando para realmente virar um programa legal. Né? Até agora é um pouco improvisado, mas é engraçado. Eu falo desde meu passado me condena, coisas que eu fiz no passado que não deveria ter feito, até cantar, até coisas muito mais importantes, como, por exemplo, falar para a mulherada como ganhar um prêmio da Cartier, explicar como eu acho que pode realizar sonhos, contar o que eu aprendi no TED, coisas assim. E a mais nova coisa que a gente inventou lá na fase nova é o Laboratório dos Sonhos. Tem aluno do Laboratório dos Sonhos aqui que eu estou vendo. É um curso bem diferente. A gente analisou quais são os elementos que fizeram os grandes líderes e pessoas comuns realizarem seus sonhos. E a gente criou um curso que metade do conteúdo é o mesmo para as pessoas, que é comportamental, desenvolve desde autoconhecimento até improviso, desde maneira de falar ao vivo até criatividade. Só que a outra metade é baseada nos sonhos da turma. Então, é o primeiro curso no qual, no semestre, a sua meta, a sua lição de casa é alinhada com o seu sonho. Né? Então, isso é muito interessante. A gente abriu uma turma, já lotaram 6. Então, a gente está vendo se a gente abre mais 2. Mas, especialmente para campus, quem tiver interesse, a gente está com uma bancada na frente do PayPal ali. A gente vai abrir algumas vagas especialmente para campus, para uma turma especial. Mas a gente já está com 150 alunos. A gente vai fazer um piloto com 30, já está com 150. Só para vocês entenderem como vai funcionar, são 2 diagnósticos individuais para te ajudar no seu sonho, mais 18 aulas em grupo, mas na qual metade das aulas é focada nos sonhos de cada um e depois expande de um para vários. Como eu não vou ter tempo para explicar tudo aqui, mas é muito legal. É o melhor curso que eu já fiz na minha vida. E eu testei em mim, em todo mundo, testei até na minha mãe. Descobri o sonho da vida da minha mãe. Esse era o teste. Se eu descobrisse da minha mãe,
era porque estava bom. Se 26 anos eu não descobri da minha mãe, e com o diagnóstico eu descubro o diagnóstico está bom. E está muito legal. Então quem quiser conhecer mais, www.fazenova.com.br/lab, tá bom? De Laboratório dos Sonhos. Antes de terminar, eu acho que a gente tem que tentar ganhar daqueles caras. Mas vamos fazer risada, porque daí vai parecer que a gente está se divertindo, eles estão só berrando. Tá bom? No 3 a gente vai rir. 1, 2, 3. Boa, boa, boa. Se vocês estiverem numa conferência, tiver um grupinho que vai tentar se divertir, se você fizer isso, você vai fazer muitos amigos na conferência, vai todo mundo ver o que está acontecendo. Várias estratégias de networking, tá? Não é isso que a gente vai ensinar no curso, a gente ensina estratégia de verdade de networking. Aqui só alguns contatos para quem quiser ficar conectado. Facebook da Fase Nova e meu. Instagram, eu sou viciada. Não sei se vocês sabem, mas quando o Instagram tinha só 3 pessoas que tinham uma proposta para trabalhar lá, eu falei, não, isso não vai para lugar nenhum. Então a gente erra na vida. E agora eu virei uma rata de Instagram, né? E vou deixar o meu contato para vocês. Né? Quando vocês pensarem em sonhos, pensem na Fase Nova. Depois dá uma acessada, lá você pode colocar os seus sonhos. Pouco a pouco a gente quer te ajudar a realizar esses sonhos. Essa é a nossa missão de vida. É um desafio gigante. A gente tem equipe aqui, tem um monte de gente com amarelinho. Tem gente que está na bancada também, tem gente com camiseta amarela de embaixador. Quero agradecer para todo mundo que está aqui. Algumas coisas rápidas de logística. Quem quiser que eu assine livro, ou que você tenha trazido, ou quiser comprar livro, a equipe está aqui do lado, com livros que eu vou autografar. A única coisa que a gente pede é trocado, porque a gente está com pouco troco, só está aceitando dinheiro. Quem quiser conhecer mais sobre o Lab, ou conhecer a equipe, tirar foto comigo depois, mais tarde eu vou estar também na bancada. E hoje e amanhã a gente está também com o stand da Fase Nova na área de startups, na área aberta. Tá bem? Gente, eu quero agradecer demais pelo carinho de vocês. Eu amo fazer isso. Obrigada. Obrigadão. Obrigada. Vamos com tudo no sonhos. Obrigadão. Espera o selfie. Espera o selfie. Vamos tirar um selfie. Vai, galera. Espera aí. Obrigadão. Tudo de bom pra vocês. Vão com tudo nos sonhos que vocês têm, beleza? A gente se fala lá, quem quiser falar. Eu vi que você falou com a Nayara já. Ligeiro, ligeiro.